Se você tivesse investido R$1.000 em Bitcoin há 10 anos atrás, hoje você teria uma fortuna em torno de 7 milhões de reais. Então fique esperto que eu vou te ensinar nesse vídeo como você pode começar a investir os seus primeiros R$1.000 e quem sabe daqui a 10 anos você tenha algo parecido com isso. Muito prazer, meu nome é Iago Diniz e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Salve, salve rapaziada! Antes de começar esse vídeo, cara, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. E além disso, manda para algumas pessoas aí, manda para quem você conhece, para que elas também possam ter oportunidade de estar vendo esse vídeo aqui, assim como você tá tendo. E se você caiu de paraquedas aqui e não me conhece ainda, cara, tem um Instagram que vai estar passando aqui em cima para vocês, me segue lá, que eu tenho uma rotina mais compactuosa, não sei nem o que eu falei. Eu tenho uma rotina mais corrida e lá eu consigo estar mostrando meu dia a dia pra vocês e vocês têm um contato mais próximo comigo. Então é isso, agora bora lá pro nosso vídeo. A partir dessa afirmativa que eu dei lá no início do vídeo, com certeza você deve estar muito arrependido de não ter investido os seus R$1.000 lá no início do Bitcoin, não é mesmo? Cara, mas calma. Isso é algo que ainda pode ser consertado e eu vou te ensinar a como fazer isso no vídeo de hoje. O primeiro pilar na sua carteira, que é algo que eu sempre falo em todos os vídeos aqui do canal. Você já deve estar cansado de saber, então não vou adentrar muito, mas você precisa ter uma reserva de emergência para não poder passar dificuldades, cara. Essa reserva de emergência, ela vai te prevenir de todos os momentos ruins que vão acontecer em sua vida. Porque emergências vão sim acontecer, isso é normal na vida de qualquer um. Mas a diferença, as emergências elas afetam as pessoas, pois as pessoas não estão preparadas quando elas realmente vêm. Por isso, a gente sabe que as emergências são algo que vai acontecer, que é algo previsto. Só que a gente não sabe quando. Mas, se você tiver uma reserva de emergência, você vai conseguir passar por esse momento turbulento de maneira tranquila. Então para isso, cara, você deve ter uma reserva de emergência que ela está avaliada aí hoje, eu gosto de falar, em 12 meses do seu custo de vida. E além disso, ela tem que estar investida em algum lugar para que ela não perca a rentabilidade durante o tempo. Na hora que você for investir essa reserva de emergência, ela tem que atender algumas demandas que são muito importantes. Para isso, ela precisa ter liquidez, ou seja, ela precisa ser resgatada na hora que você precisar. Você precisou do dinheiro, você tem que ir lá resgatar. Então, tem que ser algum investimento que tem muita liquidez. E além disso, é um dinheiro que você não pode perder de maneira alguma. Então também tem que estar muito seguro. Então, atendendo essas duas principais demandas, a gente tem duas opções que te atendem da melhor maneira possível. Para isso, a gente tem o Tesouro Selic, que vai render aí mais ou menos 10,65% ao ano com a Selic atual. E a gente também tem o CDB 100% do CDI, que vai render em torno de mais ou menos 10,65% também. E além disso, vai te dar uma liquidez, vai te dar alguma outra vantagem, já que ele é menos seguro que o Tesouro Selic. Aí cabe você decidir qual a opção que é a mais condizente com o seu perfil. As duas atendem a um perfil de reserva de emergência. Então, se você tiver algumas das duas em carteira, fica tranquilo. Agora que a gente já passou pela reserva de emergência, eu te aconselho a começar a olhar um pouquinho mais de commodities. O que são as commodities? Commodities nada mais são, resumidamente, do que as matérias-primas utilizadas na fabricação de bens que a gente encontra aí no comércio. Ou seja, dentre exemplos de commodities, a gente tem o petróleo, trigo, milho, cevada e várias outras coisas. Então por que você deve investir em commodities? Não sei se você deve estar em algum satélite fora da Terra, deve estar em algum outro mundo, mas se você não sabe o que está acontecendo entre Rússia e Ucrânia, te aconselho a ver esse vídeo aqui. Mas se você sabe o que está acontecendo, com certeza você viu que o preço das coisas está subindo desenfreadamente. Justamente porque a Rússia é uma das maiores exportadoras de commodities de todo o mundo. Como eu falei nesse vídeo que eu estava recomendando para vocês aqui, na guerra entre Rússia e Ucrânia, a Rússia ela é responsável pela grande maioria da distribuição de todos os commodities do mundo, sendo responsável pela produção de 14% de todo o petróleo do mundo. E além disso, é a segunda maior exportadora de trigo. Então, o que faz com que o preço dos alimentos fiquem mais caros. Mas por que isso acontece? Diante ao iminente conflito aí que está acontecendo entre Rússia e Ucrânia, os Estados Unidos e a União Europeia começaram a designar algumas sanções à Rússia. Ou seja, a Rússia foi proibida de negociar
com alguns países do mundo, com alguns blocos econômicos. Ou seja, a Rússia ela tá com produto, mas ela não consegue negociar. Isso impacta diretamente o mercado global. Porque, como eu falei antes, a Rússia é um dos maiores exportadores de commodities de todo o mundo, principalmente petróleo e trigo, que são coisas que são base para a nossa economia funcionar. Se tem menos commodities no mercado, tem menos bens sendo produzidos. Isso significa que a oferta desses bens vai ser menor e a demanda vai continuar a mesma. Ou seja, a gente vai ter uma alta nos produtos. E como tem menos commodities no mercado, a gente vê aí um eminente crescimento desses commodities, cara. Então acho que é legal você se expor a isso, né? Em vez de perder dinheiro com isso, que tal você ganhar? Além disso, para o trigo subir tanto assim aqui no Brasil, a gente também teve uma seca aí que afetou a região sul, que é a principal produtora aí desse commodity, que é o trigo, né? Então a gente teve um aumento no trigo considerável aí diante dessas condições macroeconômicas. Tá, mas você deve estar se perguntando, como é que eu invisto em trigo? Eu quero botar meu dinheiro lá hoje. Calma, você tem que entender que qualquer investimento que eu vou falar aqui nesse vídeo, ele tem sim um risco. Então você tem que saber administrar o risco. E considerando que você é um investidor iniciante, eu trouxe uma opção aqui muito segura para você que está começando e quer começar a investir os seus primeiros R$1.000. O BPAC 11 é um ETF que investe em 29 empresas exportadoras de trigo, ou seja, 29 empresas que são responsáveis pela exportação desse commodity. Só para ter uma ideia, essas empresas juntas representam 97% das exportações de trigo de todo o país. Ou seja, você vai estar investindo diretamente em um fundo, um ETF, que vai estar investindo na produção de trigo, bem dizer. E além disso, você vai estar protegido, já que você não vai investir em apenas uma empresa. Então, caso uma dessas 29 quebre, existem outras 28 para conseguir segurar o prejuízo que essa uma vai dar. Então você vai estar bem protegido e além disso você vai estar confiando seu dinheiro nas mãos de quem realmente entende o que está fazendo. Porque você vai estar pagando um ETF, vai estar pagando uma taxa de administração para que esse fundo faça o trabalho de investir a sua grana para você. A cota atual, no momento de gravação desse vídeo, está em R$ 24,06, ou seja, é algo bem acessível aí ao bolso do brasileiro. Além disso, a gente também falou anteriormente, com certeza você deve estar vendo aí o aumento dos combustíveis. Isso se deve por conta do conflito entre Rússia e Ucrânia, igual eu expliquei anteriormente. Então, a gente tem ótimas soluções viáveis para a gente começar a investir em petróleo, eu acho muito legal. Mas considerando que você é um investidor iniciante, você não tem tanto conhecimento de mercado, eu trouxe uma opção mais segura, uma opção que vai te beneficiar com a exposição ao petróleo. Com certeza você deve conhecer a Petrobras. A Petrobras é uma das maiores empresas do mundo quando a gente está tratando de petróleo. E ela é uma empresa estatal, esse é o ponto negativo dela. Mas ela, querendo ou não, está atrelada diretamente ao preço do petróleo. Só para você ter uma ideia, no dia do anúncio do aumento dos combustíveis, a maioria da bolsa começou a despencar. Enquanto isso, a Petrobras apresentou um resultado positivo em torno de 4 e 5%. Isso acontece porque, querendo ou não, um aumento no preço dos combustíveis vai ocasionar um aumento dos lucros da Petrobras. Não que isso seja bom, mas é o que o mercado olha. Então, uma boa maneira também de você investir em petróleo, existem outras que eu até prefiro, mas a maneira mais segura para uma pessoa que está começando hoje é investir em Petrobras, cara. Agora, se você me perguntar se eu invisto em Petrobras, igual eu falei, não invisto, mas é por conta de uma questão minha que eu não gosto de empresas estatais, porque eu acredito que o governo do nosso país não tenha que interferir no andamento das empresas. Mas como você é um investidor iniciante, acho que legal você estar se expondo a uma empresa sólida, uma empresa legal, e é uma empresa que queira não estar atrelada diretamente ao petróleo. Cara, tem uma coisa aqui que eu não poderia deixar de falar, mas com certeza você tem que investir em ações brasileiras. Até porque as empresas que estão na bolsa têm impacto diretamente na sua vida e você vai conhecer a maioria delas. Então você tem que investir nas ações do seu país. Então, alguns setores que eu recomendo para você, na verdade são dois, que eu vou falar para vocês agora nesse decorrer aí. O primeiro setor que eu recomendo você investir é o setor dos bancos. Mas por que eu tô te recomendando investir no setor dos bancos? Por mais que pareça cruel e malvado pensar nisso, com o aumento da taxa de juros, os bancos vão começar a ganhar mais. Isso porque a taxa Selic é utilizada como taxa-mãe da economia. Ou seja, todos os investimentos, estão atrelados, as taxas deles estão atreladas à taxa Selic. Então se a taxa Selic sobe, a taxa do empréstimo sobe, a taxa de câmbio sobe tudo, cara, é normal subir. Então os bancos vão se beneficiar diretamente com isso. E o aumento do lucro dos bancos vai
começar a se mostrar presente aí nos balanços futuros. Igual na Petrobras, que um aumento no preço do combustível, querendo ou não, deu um aumento no lucro da Petrobras. E a gente teve a última reunião do Copom que estipulou que a taxa Selic estava em 10,75%, mas com o aumento do preço dos combustíveis, que vai consequentemente aumentar a inflação, inclusive eles já aumentaram a meta da inflação em 1 ponto percentual, possivelmente na reunião do Copom essa semana, que vai acontecer acho que entre 16 e 15 de março, provavelmente a gente vai ter um aumento da taxa Selic. Então, cara, um aumento dos bancos, um aumento da taxa Selic vai ocasionar um aumento do lucro dos bancos. Então, acho que se você quiser, né, mais uma vez, eu acho legal você começar a investir nisso aí. O segundo setor que eu julgo mais promissor, mas não pensando a curto prazo, pensando mais a médio e longo prazo, é o setor energético. Mais precisamente o setor de energia renovável. Esse gráfico que está mostrando aqui na tela para vocês é o gráfico da matriz energética brasileira lá em 2006. Como vocês podem ver no gráfico que está passando aqui na tela para vocês, a nossa matriz energética em 2006 não era tão renovável assim, apenas 44% dela era assim renovável. E hoje em dia a nossa matriz energética está mais distribuída, está bem mais pesada para o lado da hidrelétrica, que por mais que seja uma fonte de energia renovável, existem outras opções que começaram a ser exploradas a partir de agora, que podem ser mais benéficas no futuro. Os dois tipos de energia que eu tô falando é energia eólica e energia solar. Inclusive a gente tem um grande potencial de geração dessa energia. Nossa, principalmente a solar, que calor que é esse? Olha aqui, eu tô suando. Ou seja, vocês conhecem as condições climáticas do Brasil e sabem muito bem que a gente aí sofre, né, com um clima tropical um pouco quente até demais. Então a gente poderia utilizar esse clima tropical pelo menos uma vez para conseguir começar a ganhar dinheiro com isso, você não concorda? Inclusive a gente tem uma região hoje no Brasil que praticamente é símbolo de pobreza, símbolo de algo que não traz retorno pra gente. E eu estou falando do sertão nordestino, que hoje não agrega em nada para a economia brasileira. E além disso, a região, querendo ou não, faz com que as pessoas passem dificuldades, sejam elas financeiras, sejam elas de se alimentar. Então por que não utilizar essa área para o bem? Como vocês sabem, ali a incidência solar é gigantesca, então a gente poderia começar a colocar painéis solares ali para que a gente começasse a gerar energia, aproveitando aquele sol escaldante que só serve hoje em dia para dificultar a vida das pessoas. E além disso, por ser uma região plana, que não tem nada, é uma região que tem bastante incidência de vento, ou seja, a gente poderia também utilizar para gerar energia eólica. E quem sabe, talvez, conseguir aumentar um pouco da matriz energética brasileira mais para essa fonte renovável de energia. Com isso a gente geraria empregos, geraria uma nova fonte de renda ali para a região e começaria a desenvolver uma matriz energética brasileira e além disso começar a desenvolver ainda mais a economia. Então esse é um setor que eu acredito a médio e a longo prazo. Pensando mais no futuro, é um setor que eu invisto hoje, que eu gosto muito. O quarto pilar da sua carteira que eu te recomendo ter para conseguir dar uma chance da sua carteira começar a desempenhar no futuro é o Tesouro IPCA. Para quem não viu o último vídeo que eu falei da guerra entre Rússia e Ucrânia, naquele vídeo eu investi R$1.000 em um CDB que investia na inflação mais 6% ao ano. Ou seja, com o aumento da inflação constante, é cada vez mais difícil que os nossos investimentos batam a inflação. Só que existem opções que não demandam tanto esforço assim, tanto estudo, para que você consiga bater a inflação no longo prazo. É aí que está o Tesouro IPCA. Você consegue investir em um tesouro que ele vai render a inflação, ou seja, se a inflação daquele ano foi 10, ele vai render 10, não tem como ele render abaixo da inflação. E além disso, ele ainda te dá uma bonificação, ele vai render, igual é o caso que eu comprei no vídeo passado, era inflação, né, IPCA, mais 6%, ou seja, eu ganharia o IPCA mais 6% ao ano, ou seja, eu sem esforço algum estava batendo a inflação. Mas claro, nada é de graça, nada na economia é de graça, como diria o Milton Friedman. Então, normalmente esse tipo de investimento você teria que esperar algum tempo para poder resgatar. Prazo mínimo hoje do Tesouro IPCA está entre 3 a 4 anos, só que quanto menor o prazo de resgate, menor vai ser o rendimento, você tem que ter isso em mente. Então te recomendo aí entrar dentro do site do Tesouro e dar uma olhada lá nas opções que você tem de acordo com o seu perfil, que eu acho legal você começar a investir nesse tipo de título, até porque é um preço bem acessível para o bolso brasileiro também.
O nosso quinto pilar são os fundos imobiliários. Para quem não sabe como investir em fundos imobiliários, vai estar passando um vídeo aqui em cima para vocês que eu dividi ele em duas partes, mas ele ficou bastante completo, falando todos os indicadores que você deve analisar na hora de estar querendo comprar um fundo imobiliário. Os fundos imobiliários, como eu falei nesse vídeo que está passando aqui para vocês, os fundos imobiliários são sim uma ótima fonte de renda passiva ao longo prazo. Por mais que eles não apresentem tanto retorno na valorização das cotas, eles são uma ótima opção para você que quer receber dividendos mensais aí durante o resto da sua vida. Então, querendo ou não, você vai gerar uma renda passiva, porque você vai ganhar dinheiro a partir do dinheiro investido. Então, para você que quer uma aposentadoria, que pensa em algo mais a longo prazo, os fundos imobiliários são muito legais para você. E além disso, a gente ainda dispõe de vários fundos imobiliários aí com um preço menor do que R$100. Então você pode escolher sim grandes fundos imobiliários por um preço acessível ao seu bolso. Claro, como eu estou falando aqui de investimento, a gente não poderia deixar de falar das criptomoedas. Claro, eu entendo os riscos das criptomoedas, inclusive já fiz vídeos falando sobre isso. Então se você tem interesse, vai lá e vê os vídeos. As criptomoedas, por serem mais arriscadas, por serem algo incerto ainda, a gente vai diminuir o nosso aporte nelas. Eu recomendo que você invista até 5% da sua carteira, até 5% do seu patrimônio em criptomoedas, porque você vai investir uma pequena parte e além disso vai estar se expondo a esse potencial gigantesco de crescimento que elas apresentam. Só que claro, como você é uma pessoa que está começando, a opção que eu te indico é o Hash 11, que é um ETF que investe em várias criptomoedas, entre elas Bitcoin, Ethereum, Litecoin, e eles têm todo um preparo mental, todo um preparo físico, um preparo de anos para poder estar tomando essas decisões para você. Então, como você é um investidor iniciante, não tente fazer nada que você não conheça. Invista em ETFs porque eles vão te ajudar bastante nesse começo. E o Hash 11 vai estar disponível para você em quase todas as corretoras e por um preço bem acessível. E cara, antes que você pense que criptomoedas é uma aposta, que é algo que não vai acontecer, a gente tem países como El Salvador e até uma cidade na Suíça que passou a aceitar Bitcoin recentemente. Então eu acho que está deixando de ser uma aposta para virar algo real, vamos dizer assim. Inclusive, iminente a uma guerra, o governo ele pode sim confiscar os seus ativos, vamos dizer assim. Ou seja, pode acontecer igual aconteceu no Brasil lá atrás e eles congelarem a poupança, congelarem os seus investimentos, congelarem o seu patrimônio. Só que quando você investe em criptomoedas, o governo não tem acesso algum a isso, ele nem tem informação de quantas criptomoedas você tem. Ou seja, você é o único dono dessas criptomoedas. Então se você quiser resgatar elas a qualquer hora, você tem esse poder. Então rapaziada, esse foi o vídeo, espero que gostem. Valeu, falou, tchau. Tô suado pra caramba. Suado pra caramba.